Salve, jovens! Se você não me conhece, eu me chamo Felipe, sou treinador, personal trainer, também trabalho com um serviço de assessoria esportiva online. Eu queria trocar uma ideia hoje, sobretudo com você que é estudante ou profissional de educação física e está iniciando aí nessa carreira na parte de treinamento, tá? Como você pode ver no título do vídeo, o assunto de hoje é: não existe treino perfeito. O que eu quero dizer com isso, tá? Toda semana eu monto treinos. Monto treino para o box de cross-training, onde eu sou head coach. Eu monto treino para os meus alunos de consultoria, né, dessa parte de cross, de functional fitness, dos meus alunos de consultoria da parte de treinamento de força também. Eu monto treinos para mim, né? E algo que já aconteceu comigo algumas vezes, eu tive alguns episódios, foi de estar de frente para o computador, estar montando o treino e ficar revisando, e sempre olhando e pensando, cara, será que falta alguma coisa? Será que tá bom? Será que tá perfeito? E aí que tá o problema. Perfeição não existe, tá? Se a gente extrapolar para além da esfera do treinamento, perfeição na vida não existe. Por melhor que você seja em algo, né, por mais proficiente e virtuoso que você seja em qualquer que seja a atividade ou área de atuação, você nunca será perfeito, né? E a probabilidade de ter alguém que é melhor do que você sempre vai existir. É normal quando a gente está começando, em qualquer área, né? Mas vamos trazer aqui para a área do treinamento, a gente ficar pensando muito em, cara, será que esse treino vai funcionar? Será que está tudo certinho? Será que todas as variáveis aqui estão ajustadas para aquilo que o meu aluno precisa? Bom, se você é um bom profissional, é normal você pensar dessa forma, tá? E a questão é que a gente, pensando dessa forma, a gente entra em algo que em inglês pode ser chamado de paralysis by analysis, né? A tradução literal se torna parálise pela análise. Se torna a gente analisar demais, pensar demais numa determinada situação, numa determinada conjunção de fatores e acabar não agindo, tá? Então isso se aplica para montar a prescrição de treinos, no sentido de que você não precisa se preocupar se você vai montar um treino perfeito, tá? Porque eu ouso dizer, com já alguns anos de experiência que eu tenho nisso, é que todo treino ele vai provavelmente ter algum tipo de déficit, tá? Alguma variável que ficou faltando ser bem ajustada, ou você pensa no treino de uma forma, no papel ele é de uma forma, mas na prática às vezes ele não funciona tão bem como você tinha planejado, e tudo isso faz parte, tá? Eu trabalho com aula de cross-training, treinamento funcional, e uma das coisas mais fundamentais, mais elementares, é ter a capacidade de adaptar treinos para alunos mais iniciantes, ou até para alunos mais avançados. E mesmo quando você trabalha como personal trainer, né, ou no meu caso com um serviço de assessoria mais individualizado, muitas vezes você vai precisar fazer ajustes ali naquele seu treino, naquele programa de treinamento que você pensou. E não porque você tenha feito errado, né? Se você é um profissional que estuda, que se dedica, que está buscando sempre melhorar, você vai dominar as bases do treinamento físico, então você sabe que aquilo que você está fazendo é embasado. Só que mesmo a gente trabalhando com um treino embasado, né? Baseado nas evidências científicas, baseado em experiência também, muitas vezes aquilo que você pensou não vai se aplicar na prática. Isso eu falo por N situações que eu já tive com alunos, né? Acontece de o aluno te passar as informações e você montar o treino baseado nas informações que ele te passou, só que na verdade, talvez as informações que ele te passou não fossem as mais precisas do mundo. De repente o seu aluno te garantiu que vai conseguir treinar 5 vezes por semana, mas ele na verdade ele só consegue ir 3 ou 4. Entende? De repente o teu aluno te garantiu que ele consegue ter 1h30 para treinar, mas na prática ele só vai ter 1 hora. Né? Ou às vezes você mesmo dimensionou ali o treino de uma forma equivocada. Tá? Talvez você tenha pensado um treino para 1 hora, que na verdade ele vai durar 1h20, 1h30, e o seu aluno não dispõe desse tempo extra. Entenda que isso é normal. E o que vai definir se essa prescrição de treino que você fez vai ter sucesso ou não, é exatamente a sua capacidade de avaliar se todas as variáveis estão se encaixando dentro do contexto do seu aluno, do seu cliente. Volto para o exemplo que eu dei antes. Se o seu aluno diz que ele só tem 1 hora para treinar, então você tem que pensar, né, em juntar aquelas variáveis para que aquele treino funcione numa sessão de 1 hora. Poxa, mas para a gente ter resultados ótimos, eu precisaria que o meu aluno ele fizesse mais 20 minutos de cardio após o treino. Cara, mas ele não consegue. Paciência, isso acontece.
Principalmente quando a gente trabalha com um volume muito grande de treinos, né? Então, por exemplo, como eu disse no meu caso, toda semana eu tenho que montar uma sequência de treinos tanto para o boss quanto para os meus alunos. Cara, eventualmente você vai deixar alguma coisa passar. Mas voltando ao que eu disse antes, se você é um profissional que estuda, faz a prescrição baseada em evidência científica, baseada em experiência, que você tenha humildade para reconhecer que você não sabe nada, fica tranquilo. Mas que uma hora ou outra você possa se equivocar em alguma coisa, a sua cabeça, o seu mindset, a sua visão, ela está direcionada para o crescimento. É você ter a humildade de avaliar, de olhar para um treino e falar, pô, esse treino aqui, ele não funcionou da forma que eu achei que ia funcionar. Tem muito personal que fala, não deu certo porque o aluno não fez o que tinha que fazer. E eu concordo, muitas vezes o aluno ele não faz aquilo que ele tem que fazer, tá? Mas muitas vezes nós acabamos nos tornando arrogantes, achando que o nosso treino é o melhor treino do mundo, que ele é perfeito, que não tem nada que melhorar. E pelo contrário, tá? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei pouco, né? Às vezes eu paro para ver entrevistas, escutar podcasts, ou mesmo para ler livros de caras que são referências na minha área, ou em outras áreas, e aí eu me sinto burro, né? Não que eu seja burro, não sou. Mas às vezes eu vejo pessoas que estão no nível cultural, um nível de conhecimento e de experiência também tão mais alto que o meu, que isso faz eu me tornar humilde, certo? De entender que, cara, eu não sei tudo. Por mais que eu estude, por mais que eu esteja me dedicando, por mais que eu esteja buscando melhorar, eu não sei tudo, tá? Então, se a gente tem essa humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente sempre precisa aprender um pouco mais, aprender a analisar melhor os treinos, aprender a ouvir mais os feedbacks dos alunos, cara, a gente vai progredir. Então, se você de vez em quando tem essa questão, como eu já tive várias vezes, de ficar meio ansioso, se o seu treino que você prescreveu vai funcionar ou não, primeiro pensa, você está fazendo o que tem que ser feito? Se você está estudando, você está aplicando da forma correta o que você tem que aplicar, né, do conhecimento que você adquiriu, você treina para testar aquilo que você estudou, cara, se você está fazendo isso, fica tranquilo, porque as coisas vão dar certo ao longo do tempo, tá? Tem uma citação, eu acho que é de Sir Isaac Newton, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, que ele diz que o que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é um oceano. Eu não poderia deixar de concordar, tá? Quanto mais a gente estuda, mais a gente adquire conhecimento, mas mais a gente precisa ser humilde para entender que tem muita coisa que a gente ainda não sabe e que nem todas as variáveis vão estar sempre sob o nosso controle, tá? Então a ideia é ser humilde, avaliar o que não deu certo, corrigir, avaliar o que deu certo e replicar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa uma sugestão de tema para o próximo vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!